Porque empatou com o Brasil de Pelotas, agora o Vasco precisa vencer do Avaí. Mas justamente porque empatou, agora ficou mais complicado vencer do Avaí. Fala, torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, com transmissão do Sport TV e do Premier FC, o Vasco vai até Florianópolis enfrentar o Avaí pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo onde é vencer ou vencer. Se tornou um jogo de vencer ou vencer depois do empate, né, do péssimo resultado do Vasco contra o Brasil de Pelotas na sexta-feira. Aquele resultado ali, essa pataquada do Vasco na sexta-feira, ela precisa ser rapidamente corrigida e vai ter que ser nesse jogo contra o Avaí hoje, sob o risco de, ficar tarde demais, né? Ficar tarde demais para uma reação. O Vasco não pode ficar adiando até chegar no limite ali de precisar, 10 vitórias em 10 rodadas. Assim não vai funcionar, né? Assim não vai funcionar. A gente já faz cálculos, né? Na semana passada eu fiz um sobre Vasco a ver, considerando várias possibilidades e várias análises da tabela para ver como o Vasco poderia garantir o seu acesso para a primeira divisão. Mas nem precisa de tanto. Qualquer um aí que perdeu 2 minutos olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro sabia que um jogo contra o vice-lanterna em São Januário é um jogo para você vencer. Se você tem que vencer ali 11, 10, 9 vitórias, que seja, né? Eu vi o Lisca falando em 9 vitórias, acho pouco. Mas, enfim, né? São os cálculos dele. Mas mesmo considerando 9 vitórias, você com certeza ticou ali entre as 9 vitórias uma vitória contra o Brasil de Pelotas em São Januário, né? E é logo o primeiro jogo aí, a primeira partida da sequência, e você já derrapa nessa primeira partida. Vai ficando complicado, né? Até a própria moral ali da tropa, da torcida, vai ficando abalada. Acho que nem foi dos piores jogos do Vasco, né? Acho que isso até atrapalha. Se fosse uma partida terrível do Vasco, a gente poderia aqui usar isso como argumento. Nunca vi o Vasco jogando tão mal, mas eu acho que nem foi por aí. Não foi uma boa partida, a gente não dá para falar que foi uma boa partida, né? Definitivamente não, mas também tá longe de ser a pior. Acho que, resumindo, a gente pode dizer assim, o Vasco já jogou pior nesse campeonato e conseguiu vencer, né? E na sexta-feira até teve o controle da partida ali, não dava para imaginar o Brasil de Pelotas fazendo um gol do Vasco, não estava ameaçando o gol vascaíno e, deu tudo errado. O que, insisto, só piora a situação do Vasco. Poderia ser um alento, mas eu vejo até como mais um ponto negativo, porque você fica falando, parece que esse time tá zicado, né? Afinal de contas, que nem eu comentei, eu acho que o Vasco tinha o controle do jogo, né, no primeiro tempo, por mais que não tivesse conseguido fazer o gol, parecia uma questão de tempo ali para achar o gol, e aí no segundo tempo, a coisa desanda completamente. Desanda com os 2 principais jogadores do time falhando terrivelmente. Ainda tem ali o erro da arbitragem depois para terminar de estragar tudo, né? E o Vasco perdendo esses 2 pontos importantes praticamente na sequência, né? Teve a vitória contra a Ponte Preta, mas o jogo anterior em São Januário foi contra o Londrina, outro time da zona de rebaixamento do campeonato, em que o Vasco perdeu 3 pontos, não foi nem 2, foram 3 pontos, né? E é isso, né? O artilheiro do time, o grande astro do time, o Cano, perdeu um pênalti lá na frente, que não poderia perder, um jogo difícil, os caras fechados, você tem que aproveitar as oportunidades, um pênalti é uma oportunidade que não dá para perder, e aí o Cano perdeu, e aí depois o Vanderlei, que também é um dos destaques do time na temporada, não tem como negar, já salvou o time várias vezes lá atrás, dá uma paçocada daquela, de entregar a bola no pé do adversário para eles fazerem um gol. E repito, se não fosse assim, o Brasil de Pelotas não ia fazer um gol no Vasco. O Vasco entregou o gol pro Brasil de Pelotas. E por mais que você possa dizer aí, com razão, né, de que, são erros
de pontos fracos dos jogadores. O Cano não é um grande cobrador de pênalti, o Vanderlei não sabe sair com o pé. Insisto, são ali os nossos melhores jogadores falhando no momento crítico, né? E depois aquele erro crasso de arbitragem. Eu nem sou muito de ficar criticando a arbitragem, de falar em perseguição. Na partida contra o São Paulo mesmo, que a torcida vascaína ficou revoltada com a arbitragem, eu até relevei isso, mas o erro desse jogo agora de sexta-feira, cara, não dá, né? Não dá para deixar passar em branco, um erro factual, uma questão ali que é feita para a máquina resolver, né? Não é interpretativa, é literal, você tem que ver ali se o homem tá na frente ou não tá. E aí o VAR não resolve, não consegue ver, e aí não consegue ver, fica a decisão de campo, quando a gente teve o mesmo problema na temporada passada, um jogo que decidiu o nosso rebaixamento, onde o VAR também não conseguiu identificar se era impedimento ou não, e daquela vez anulou o gol. Aí dessa vez mantém a decisão de campo. Então assim, foi ali a junção, né, tudo dando errado, e como o Vasco já gastou tudo que tinha para gastar de gordura nesse campeonato, a gente fica colocada nessa situação muito complicada agora no jogo contra o Avaí, né? Eu até, depois da partida, comentando no Twitter, falei, cara, esse jogo já deixa a situação do Vasco muito complicada. A gente já entrou naquele nível à espera de um milagre. E aí até comentaram comigo, poxa, você não tinha falado naquele cálculo de vencer 2 partidas a cada 3? Então se a gente venceu do Avaí, a coisa meio que se resolve, né? E é verdade, mas eu acho assim, é importante vencer o do Avaí até por outros fatores. Porque se a gente também conseguir vencer 3 vitórias na seguinte, a gente pode compensar o fato de não ter vencido 2 vitórias agora nesse bloco de 3. Mas o problema é mais a pressão psicológica, né? Porque a partir do momento que você perde ponto para times da zona de rebaixamento em casa, nos jogos mais fáceis possíveis, como é que você vai imaginar que nos jogos seguintes, né, você tem aí uma sequência de vários jogos muito mais complicados, esse contra o Avaí, depois a gente vai pegar o CRB, que está lá nas cabeças, fora de casa também, clássico contra o Botafogo, clássico contra o Cruzeiro, clássico contra o Curitiba, Goiás, né, equipes mais tradicionais. Você acha que o Vasco vai ganhar essas partidas? Não ganhou até aqui, né? Não ganhou até aqui. Esse tem sido o problema do Vasco. Eu acho que assim, o mínimo que a gente espera é o Vasco vencendo jogos em casa, jogos contra equipes da parte de baixo, da parte do meio da tabela, né? E não está conseguindo. Tá perdendo muitos pontos nesse tipo de jogo. Perdemos contra o Brasil de Pelotas agora, perdemos contra o Londrina, perdemos antes contra o Operário, só para ficar em alguns exemplos mais gritantes, e você tem que compensar isso. E o Vasco não conseguiu até aqui compensar. Saiu para jogar com o Cruzeiro, perdeu. Saiu para jogar com o Goiás, perdeu. Saiu para jogar com o Curitiba, só empatou. Jogou com o Náutico, só empatou também. Botafogo, perdeu. Então, assim, tá na hora do Vasco se acertar em uma dessas 2 pontas, né? Já que tá perdendo ponto em casa, pontos bobos em casa, tem que compensar com essas vitórias improváveis fora de casa. Não aconteceu até aqui, não com a frequência desejada. Vamos ver se agora, quanto ao Avaí, isso acontece. Acho que a importância dessa vitória hoje é mais por essa questão psicológica até do que pelos pontos em si, que também é muito importante, né? Mas se a gente vai, depois desse jogo contra o Avaí, a gente vai pegar agora aí 10 dias de descanso, né? O jogo contra o CRB vai ser só no dia 16, na outra quinta-feira. Mas você imagina como é que vai estar a pressão, como é que vai estar o psicológico desse elenco, como é que vai estar o caldeirão de São Januário, né, o clube efervescendo, com o Vasco entrando nesses 10 dias de treinamento aí, sem vencer 2 partidas seguidas, depois de empatar com o Brasil de Pelotas e empatando que seja com o Avaí, vai ficar um clima muito ruim, E aí se não conseguir vencer do CRB, que vai ser um jogo difícil também, aí que acabou mesmo, que acabou de vez. Então, até por essa questão psicológica, é importante que o Vasco vença o Avaí, vença um jogo que, em condições normais, seria um jogo complicado, né, para o Vasco avaliar, né, considerando um campeonato de Série B, considerando que o Vasco está na média dos outros times. Você pode falar que está melhor, está pior, mas não está aquela coisa que chegou a se propagar. Ah, não, Vasco é Vasco, não pode pensar em jogar com o Avaí para empatar, não. Não, se você está jogando uma Série B e você está no nível dos outros times da Série B, jogar contra o Avaí, que é um time da parte de cima da tabela, na casa do adversário, o Vasco não tem um bom retrospecto contra o Avaí na ressacada. Voltar de lá com um empatezinho, em condições normais, seria um resultado para se comemorar, sim, né?
Que nem eu acho que foi um resultado para se comemorar, voltar com o empate do Coritiba lá do Couto Pereira, ou até mesmo um empate com o Náutico, então o líder do campeonato. Eu acho que esses resultados, se chegar lá no final do campeonato e a gente não conseguir o acesso, não vai ser por causa desses resultados que a gente não conseguiu. Foi por causa da derrota pro Londrina, em São Januário, a derrota pro Operário, esse empate contra o Brasil. Esses resultados, que são os resultados que impedem o Vasco de subir, que podem eventualmente impedir o Vasco de subir. Agora, uma vez que a gente já perdeu esses pontos, então a gente tem que compensar. E aí, a vitória contra o Avaí, ela passa a ser de vital importância. E o problema é que não existe nem tempo, né, para o Lisca ajeitar as coisas. Eu comentei no pré-eleição também da partida contra o Brasil, daquela coisa da jogada de sinuca, né, que você teria que jogar contra o Brasil já preparando, já pensando no jogo contra o Avaí. Porque é isso, agora tem poucos ajustes para fazer. O Vasco jogou na sexta-feira, tem um descanso no sábado, domingo já tem que preparar a viagem, porque na segunda-feira já tem jogo. Então, assim, não tem treinamento, não dá para mudar esquema tático. Agora aí, mais ou menos, com o que apresentou contra o Brasil de Pelotas, né? Dá para mudar alguma peça ou outra ali. Fala-se no Rômulo entrando no lugar do Caio Lopes no meio campo, acho que pode acontecer, né? Não só porque o Avaí deve atacar muito mais o Vasco, então você se preocupar mais defensivamente é algo que faz sentido, e de repente o Rômulo é um jogador de mais combate, mais experiência, né? Como também pela questão do cansaço. O Caio Lopes saiu com a língua arriada na partida contra o Brasil, né? É um jogador que não vinha sendo aproveitado, e de repente vira titular, né? Não dá pra jogar dia sim, dia não, assim, na maratona vai desgastando mesmo. Então até por conta disso ele pode ser poupado. E lá na frente também, eventualmente o Morato, acho que pode ser titularizado, porque é um jogador que a gente sabe que o Lisca gosta. Entrou bem contra o Brasil, sofreu o pênalti ali, criou alguns lances, né? Pode ser até que vire titular no lugar do Peck. Mas eu não acredito em muitas mudanças além disso, não. Nem mudanças táticas, a questão de repente, botar o Jabá para a direita. Eu gostaria de ver. Acho que o Jabá funciona mais na direita. Mas não sei. Não sei se ele vai mudar a postura tática do time radicalmente, não. Porque, como eu falei, não tem tempo para treinar, né? Não tem tempo para ajeitar. A gente vai pegar um Avaí que também já esteve no melhor momento, enfrenta problemas financeiros lá, não está pagando os jogadores estão meio irritados, e até talvez por conta disso os resultados já não têm vindo mais para o Avaí deu uma caída nas últimas rodadas. De repente, a gente pode se beneficiar disso, né? A gente vai enfrentar um adversário no momento turbulento, pressionado para vencer também, então vai ser um adversário que não vai ficar fechadinho, como ficou o Brasil. Agora, vi muita gente levantando esse ponto aí, não, de repente é mais fácil, porque o adversário não vai ficar tão fechado. É bom por um lado, mas é ruim por outro, né? É bom porque a gente não vai pegar aquele ônibus estacionado ali na frente da área, que é difícil de furar, que nem o Vasco teve dificuldade na sexta-feira, mas por outro lado é uma equipe que vai agredir mais a gente. E o Vasco não tá com essa defesa tão sólida a ponto de se garantir lá atrás, né? Muito pelo contrário, até quando o time adversário não ataca, a gente toma gol, que nem na sexta-feira. Quando o time adversário ataca, então, aí que fica mais complicado ainda. Então vai ser um jogo muito complicado, vai ser um jogo que a cabeça do time vai precisar estar muito boa. Vamos ver como é que o Lisca vai trabalhar isso aí. Espero que eles não sintam o psicológico, né? Acho que até o Vasco se mostrou bem nisso. Acho que o Vasco não deixou cair a peteca quando tomou o gol. Eu esperava um Vasco até mais abatido depois do gol do Brasil, pelas circunstâncias, mas não, foi um time que foi para cima, né? Acabou até empatando e poderia ter virado, não fosse a questão da arbitragem ali. Não sei até que ponto a questão da arbitragem pode ajudar naquele motivacional também, né? Aquela coisa de se sentir justiçado, porque fomos garfados pela arbitragem, sim. Então aquela coisa do contra tudo e contra todos, né? Pode motivar o Vasco a entrar mais com a faca nos dentes, vamos conquistar esses pontos. Só não pode bobear mais, né? Não pode bobear mais. Vamos torcer aí para tudo que deu de errado, essa questão de Cano perdendo pênalti, Vanderlei falhando ridiculamente lá atrás, arbitragem prejudicando, seja invertido agora. Contra o Avaí, o Vanderlei brilhe no que ele sabe fazer bem, que são as suas defesas, o Cano brilhe no que ele sabe fazer bem, que a gente já viu fazendo, que é botando a bola no fundo das redes, e a arbitragem, no mínimo, não atrapalhe, né? No mínimo, não atrapalhe, pra gente conseguir voltar com essa vitóriazinha. Outra coisa importante também, né, Lisca? Outra coisa que é importante, né? Menos Figueiredo e mais
Daniel Amorim, né? Figueiredo vem entrando aí, você vem dando chances para ele, não aproveita oportunidade nenhuma, nunca faz nada. E o Daniel Amorim é o contrário. Pô, ele tem muito poucas chances, entra em muito poucos jogos, entra só no finalzinho, e mesmo assim tem 3 gols no campeonato já, podia ter mais, se os juízes não tirassem, né? Então acho que existe um certo preconceito em volta do Daniel Amorim, que ele é o grandão, é o cabeceador, é ruim de bola, e não é não. Ele sabe jogar com a bola também. Já mostrou outras oportunidades, quase fez um gol com a bola no pé na partida contra o Brasil de Pelotas, e tudo isso, insisto, entrando ali faltando 15 minutos, né, para acabar o jogo. É aquela coisa do azar também, né? Deu um azar. O Daniel Amorim, quando ele ia ter a oportunidade de se provar, entrar no lugar do Cano, que estava suspenso, aquela partida contra o Vila Nova, né? Se machucou, ficou ali umas 3 rodadas machucado. Então, assim, tem um azar ainda por cima, né? E vamos ver, né? Eu acho que o que eu falei no começo, da dificuldade, é mais difícil por quê? Porque se o Vasco fosse para essa partida tendo vencido o Brasil de Pelotas, 2 vitórias consecutivas, ia tranquilo, um empate é um bom resultado, e de repente, nessa tranquilidade, tinha mais facilidade para jogar a pressão pro lado do Avaí e achar um golzinho ali, se fechar lá atrás, né? Agora não. Agora o Avaí vai pressionado para tentar vencer, precisa vencer também, mas a gente também tem essa pressão. Precisa vencer de qualquer jeito, porque senão, que nem eu comentei, né, a pressão vai ficar muito grande, a necessidade de resultados vai ficar muito grande também. Se a gente levar em consideração, o Vasco tem que vencer 11 jogos ainda, faltam agora 15, né? A gente pode perder 4 e vencer 11. Se a gente não consegue ganhar do Avaí, aí já vão ser os mesmos 11 jogos para vencer, só que agora em 14, já são 3. Então, assim, vai ficando cada vez mais curta a porta. O Vasco não pode esperar. Não pode esperar chegar numa situação que só pode vencer. Né? Não dá para considerar isso. Então, até por conta disso, eu vou apostar numa vitória. Né? Cara, não sei com que cabeça eu vou ficar se o Vasco não conseguir vencer esse jogo contra o Avaí. Acho que vai ser um jogo difícil pra caramba. Não acho que vai ser um jogo fácil, né? Mas a gente tem que vencer. Do jeito que for, a gente tem que vencer. Então vou apostar numa partida justa, apertada, 1-0, vai. 1-0 com gol de Cano. O Cano voltando a fazer gol vai ser muito importante. Como eu já comentei, o Vanderlei ajudando a fechar tudo lá atrás. E a gente voltando com esses 3 pontinhos de Florianópolis. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Beleza, galera? Diz aqui nos comentários, então, a opinião de vocês, a expectativa de vocês para essa partida, quanto que vocês acham que vai ser o placar. A conversa continua aqui debaixo nos comentários. Mais tarde, lá no nosso canal principal, Atenção Vascaínos, tem o pré-jogo dessa partida. Vai começar ali a umas 7h15, mais ou menos. Depois do jogo tem também o melhor pós-jogo aqui do YouTube, não é mesmo? Conto com a audiência de vocês no nosso podcast aí de todas as terças e quintas. E até lá, a gente vai se falando.